Livro 2, capítulo 3. Um dia, ausente o doutor, achava-se Gastão estirado no leito, vencido pela desventura, aniquilado por pensamentos lúgubres, quando, subitamente, qual aparição fantástica, Beelzebu dramático da Idade Média, surgiu-lhe diante dos olhos o enigmático Ariel. Tinha emagrecido assustadoramente. Vincos de amargura cavavam-lhe o rosto, que parecia recortado a punhal. Os olhos estavam mais fulgurantes que nunca, com um brilho de lágrimas. Os cabelos haviam encanecido totalmente, contrastando na alvura com o bronze da sua fronte sulcada. Havia, enfim, envelhecido muitos decênios naquelas poucas semanas. Gastão, que não pressentira a sua entrada no quarto, estremeceu e fitou-o com espanto. — Que desejas, Ariel? Interrogou com vivacidade. O hindu aproximou-se e, estendendo os braços em cruz, voz soturna, pálpebras cerradas, murmurou com humilde reverência e íntima amargura: — Senhor, matai-me! — Por quê? Interpelou Dusmenil, surpreso e suspeitando algo de aterrador nas suas palavras. — Porque, Senhor, continuaríeis feliz, ao passo que vô-la tendo revelado, tornei-vos desditoso. — Não, meu amigo, cumpriste o teu dever e eu te agradeço a prova de dedicação que me deste. A honra para mim vale mais que a ventura. Saberei recompensar-te quanto o mereceres, amigo devotado. Sem nada articular, com profunda reverência e aspecto grave, Ariel retirou-se do aposento de Gastão, que se achava quase inerte, em atonia profunda, sob a ação de enérgicos narcóticos, enquanto em sua mente as ideias se digladiavam incessantes, como se travassem em seu íntimo renhida batalha. Se alguma dúvida lhe restasse na alma desolada a respeito da culpabilidade da esposa, o ato heróico de Hamed tê-la-ia desvanecido para sempre. Seus padecimentos, pois, recrudesciam dia a dia. Um pensamento dentre quantos o atormentavam era mais importuno, mais terrível, mais esmagador. Julgava-se o assassino do meigo René, com o separá-lo da mãe idolatrada. Querendo apunhalar a esposa com a notícia do passamento de René, enviou ao solar de Argemon um emissário para transmitir-lhe verbalmente. Heloísa, porém, convalescente de gravíssima enfermidade, mantinha-se incomunicável. Tomou ele, então, a única resolução que lhe pareceu compatível com a sua desesperada situação. Sentia-se fraco para a refrega, ou melhor, campanha homérica da existência. Era um vencido sem crença, sem fé, sem ideal, sem amor. Acovardado pelo desalento e pela falta de convicção em uma justiça extraterrena. Parecia-lhe ter sido arrojado de um píncaro de luz a um báratro de trevas asfixiantes. Considerou a inanidade da opulência para evitar as grandes catástrofes da vida. De que lhe valia a fortuna, podendo esbanjar em profusão qual um nanabo oriental? Tanto quanto um punhado de areia arremessada aos ciclones do Saara. Pensou inabalavelmente em evadir-se do palco da vida, qual ator desanimado, em afonia completa, alvejado pelos apodos de uma plateia enfurecida. Ele próprio faria correr o velário no sombrio deserto cenário da sua existência. Era no crepúsculo. Ocultou-se no gabinete de estudo, fechando-se a chave. Escreveu diversas cartas, fez alguns dispositivos sobre sua fortuna pessoal, legando grande parte a Ariel e a instituições pias de Arras. Quando a noite fechou de todo, apagou a lâmpada que havia acendido para escrever. Dolorosa constrição premia-lhe a alma, envolta em trevoso sudário. Um esmorecimento profundo dominava-o, aniquilava-o.
Por momentos cogitou, pela primeira vez, no que poderia guardá-lo além-tumba. Fora criado e educado como católico praticante. Os sacerdotes afirmavam ser nefando homicida todo aquele que premeditasse e pusesse em execução o suicídio ou autoassassínio. Ouvira-os desde a infância averberar com as cores mais tétricas esse ato de covardia, de rebelião contra as sagradas leis, descrevendo os tormentos por que passam os réprobos que atentam contra a própria vida, que não nos pertence, mas a quem nos-la concedeu, o Criador. Mas que lhe importariam os suplícios satânicos se lhe sobejava no âmago uma etna de chamas corrosivas? Que lhe valeriam, para os sofrimentos irremediáveis a acicatar-lhe o coração, os sacramentos que recebera na meninice e a principesca fortuna que herdara de seus maiores? Que era o mundo para ele, senão vasta necrópole, desde que fora traído e já não existia o adorado filhinho? Quem poderia afirmar com inabalável convicção a sobrevivência da alma? Os teólogos e os filósofos proclamaram-na desde as eras de Platão e Solon. 25. Nota. Filósofo grego, de 428 a 347 a.C., político e legislador grego, de 650 a 570 a.C. Fim da nota. Mas quem são eles, de todos os tempos, senão utopistas que creem no transcendente e incognoscível? Grande consternação lhe tolhia a alma, os próprios movimentos, parecendo-lhe estar sob uma ação magnética ou prestes a adormecer para sempre. Não mais cria na eficácia das preces. Habituara-se a orar desde tenra idade até o momento em que Hamed lhe revelara a sua desventura. Deixara, pois, de o fazer desde que se tornara infortunado. Nas noites de amargura, a velar pelo idolatrado enfermo, ainda dirigia, alta voz, alguns rogos ardentes ao que denominam Majestade Suprema. Seus brados de aflição, porém, não foram ouvidos, perderam-se no espaço silencioso. Se René vivesse, talvez ainda elevasse o pensamento à potestade que os sacerdotes lhe asseguravam ser de suma bondade, mas que ele agora, vencido pela desventura, considerava insensível aos destinos humanos. Que adiantara para os desgostos que o esmagavam o haver rezado desde a infância? Se a providência existia realmente, que lhe fizera? Por que não se apiedara dele e de René? Por que, em poucos dias, tudo conspirara contra si, fulminando qual o raio, de um só golpe, todos os seus anelos terrenos, pulverizando todas as suas venturas, decepando, alfange invisível, o fio precioso da existência de René? Sentia-se impotente para lutar contra esse poder desconhecido, inflexível e sem comiseração, que lhe feria com dupla punhalada o sensibilíssimo coração. O ludíbrio de Heloísa e a morte do filhinho adorado, soterrando-lhe o espírito em geena de trevas compactas como blocos de granito. Parecia-lhe desde então só existir uma entidade onipotente, votada ao mal, a mesma que se patenteava nas catástrofes, nos terremotos, nas guerras, nas epidemias, na ceifa constante de mães, pais, irmãos, filhos idolatrados. Se existisse a vida psíquica, em breve o saberia e, no tribunal a que fosse arrastado, não necessitaria de advogado. Ele próprio faria a sua defesa. Preferia, porém, o nada, o aniquilamento completo da alma e do corpo somático. Foi à escrivaninha e, tateando os objetos na escuridão em que se achava mergulhado, retirou de uma gaveta o revólver de que se munia sempre quando realizava excursões perigosas. Não quis acender a lâmpada de prata fosca pendente do teto por longa corrente. Subitamente, quando alçou a arma à altura da fronte,
Ouviu um rumor semelhante ao produzido pelas asas de um beija-flor que fazia vibrar o ambiente. Voltou a olhar na direção em que o escutara e à direita distinguiu o pequenino vulto luminoso, cujas irradiações astrais se desprendiam da fronte áurea, cingida por fulgurante halo, parecendo devassar não só as trevas do gabinete, como penetrar as paredes. A arma caiu-lhe da mão amortecida sobre um tapete argelino que forrava o soalho. Estático, arquejante, comovido, reconheceu no radioso e angelizado ser o seu querido René, que moveu negativamente a fronte aureolada de luz, como a exprobrar-lhe o ato criminoso que ia perpetrar, e, erguendo graciosamente um dos bracinhos lactescentes para o alto, fê-lo compreender que devia aguardar, além, a justiça suprema à qual devia submeter-se. Dusmenil, estarrecido de surpresa, não se pôde mover, transido do torpor que o chumbara ao solo. Quis oscular e estreitar ao seio a formosa e adorada aparição, mas não conseguiu sequer fazer um gesto com as falanges imobilizadas. Assim como surgiu, assim se esvaneceu, qual fúlgida neblina, o gracioso vulto do pranteado filhinho. As sombras, como reposteiros de crepe, novamente invadiram o ambiente. Só então Dusmenil, emocionado e perplexo, pôde recobrar os movimentos. Sensibilizado, debruçou-se às bordas da escrivaninha e, por momentos, foi abalado por soluços incoercíveis. Aquelas lágrimas, porém, eram como bálsamo que lhe fluísse do coração, inundando-lhe o íntimo, aplacando as flamas do desespero que o calcinavam, levando-lhe à alma um átomo dourado de esperança indestrutível. Não duvidaria jamais da sobrevivência do espírito, do poder e da magnanimidade de uma eternidade onisciente que perscruta até os mais recônditos pensamentos, que fizera um de seus arcanjos desarmar-lhe a mão quando ia consumar um ato de revolta contra as leis incomparáveis. Que lhe dissera René na sua sugestiva mudez? Que não perpetrasse um delito nefando, cortar o liame sagrado da própria existência, para que se não tornasse passível das penas exaradas pelo Supremo Juiz, cuja justiça é infalível. Salvara-o, num gesto seráfico, de um vórtice de responsabilidades e sofrimentos inenarráveis. Ele, Gastão Dusmenil, matara-o de pesar e saudade, apartando-o da genitora idolatrada, e ele, René, já divinizado com as luzes siderais, retribuíra-lhe o mal com o bem. Sustara-lhe a mão criminosa para que não cometesse um auto-homicídio. Sua aparência já indicava um ser superterreno, parlamentário de Deus. Não se lhe apresentara mais enfesado e doentio, mas formoso, alvinitente, qual querubim. Perdoara-lhe o sofrimento que lhe infligira, amava-o, pois ainda. Ah, a morte que ele amaldiçoava, quando ela lhe enregelou nos braços o filhinho adorado. Era então a ventura, e não o nada e a desdita como supusera. A alma é imortal, pensou então, sentindo a realidade desse postulado. Dir-se-ia ser ele quem no seu âmago segredara aquela verdade e isolava-o do seu corpo físico, tentando seguir o adejo da visão celeste. Jamais fossem mais rudes as refregas da dor que lhe combalissem a alma, quaisquer dúvidas lhe pairariam na mente sobre a verdade radiosa a que fora levado pela desventura e pelo amor santificante de René. Cessou de lastimar e, num impulso de contrição e reconhecimento, prosternou-se e orou longamente, fixando o local onde surgira o vultozinho fulgurante. Percebeu então
que, em todo o transcurso daquela peregrinação terrena, o bálsamo da fé se lhe impregnara nos refolhos do espírito, arrefecendo-lhe as dores, encorajando-o a suportar o madeiro penoso das provas aspérrimas. Poucos dias após, com as forças físicas recobradas, Dusmenil chamou Ariel e disse-lhe: Meu amigo, resolvi reencetar minhas viagens que, creio firmemente, agora só terminarão com a minha vida. Pressinto que não tornarei a estas paragens. Se tal suceder, voltarás com Fabrício, que vou levar em nossa companhia, e procurarás o meu notário, pois lego-te o suficiente para que vivas tranquilo e com principesco conforto, mesmo que tua existência se prolongue mais de um século. Senhor, respondeu-lhe Hamed com tristeza e humildade, não julgueis que vos sirvo por cobiça, mas por dedicação. Que me importam a opulência e a vida sem o meu senhor? Morrerei de saudade sobre o vosso longínquo sepulcro. Obrigado, Ariel. Quanto me amenizam os acerbos pesares essas palavras que revelam dedicação sublime e excepcional. Bem sei quanto és nobre e abnegado. Não se paga em moeda o que é inigualável na terra. A amizade desinteressada e fraterna, que é o diamante mais valioso da jazida das almas puras. Quero, porém, que a tua velhice abençoada fique ao abrigo das vicissitudes da sorte. Dusmenil fitou o hindu, que emagrecera ainda mais depois que lhe aparecera quando faleceu René. Estava tisnado, eril, taciturno, mumificado. Curvou-se por momentos e cerrou os olhos de onde manavam lágrimas, que Dusmenil supôs de reconhecimento profundo, não suspeitando que eram arrancadas ao pelourinho da consciência contundida e fustigada pelo inflexível e bendito verdugo, o remorso. Parecia o espectro de um répobro que chorasse, perante o tribunal divino, o resgate dos seus crimes execrandos. Fim do capítulo.